Em outubro de 2023, entraram em vigor novas regras sobre a rotulagem de alimentos. Além da mudança na tabela nutricional, a Anvisa emitiu alerta importante sobre alguns nutrientes. Tudo isso visando um consumo mais consciente e saudável da população. Pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo mostrou que metade da população percebeu essa mudança e desses, 46% deixaram de consumir ou reduziram seu consumo. Visto isso, hoje no nosso episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação, sobre dieta mais saudável. Olá, estamos aqui com o Conecta Med, seu podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto e hoje a gente vai entrevistar a nutricionista Oxana Braga, formada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná, administração pela FAI, fez curso de pós-graduação de nutrição na VP e cursos de extensão em fertilidade, em saúde da mulher e saúde digestiva. Oxana, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, é um prazer. Espero poder contribuir um pouco hoje e falar um pouco sobre esse tema que eu amo de paixão, que é a nutrição, alimentação saudável, enfim, vamos lá. Oxana, para começar, conta um pouquinho pra gente como é a sua alimentação no dia a dia. Bom, um dos pilares que eu mais falo, inclusive no meu Instagram, é sobre alimentação com perfil mais anti-inflamatório. Na hora que a gente vai pensar nisso, a gente pensa, né? Nossa, o que é uma dieta anti-inflamatória? Então, a dieta anti-inflamatória, ela tem como base, muitas vezes, a dieta do Mediterrâneo, que é uma das dietas mais famosas, inclusive para tratamento de obesidade, sobrepeso, diabetes, enfim, e várias outras doenças crônicas. Então, nessa dieta do Mediterrâneo, a gente tem muitos vegetais, frutas, sementes, grãos integrais, a gente trabalha com algumas carnes, peixes, ovos e, claro, os açúcares, gordura saturada, eles entram no topinho da pirâmide. Então, é basicamente quase nunca ou situações de exceção. E nessa dieta, claro, quando a gente fala em uma dieta mais anti-inflamatória, a gente precisa buscar esses compostos em vários nutrientes, como, por exemplo, em chás, temperos, ervas. Então, a minha dieta tem muito disso, né? Além desses pontos, é importante a gente considerar outras características da dieta. Por exemplo, carga glicêmica das refeições. É muito importante que a gente considere sempre uma carga glicêmica mais baixa, por conta do estímulo de insulina, para manter uma glicemia mais estável, para justamente não ter esses picos que podem trazer efeitos metabólicos. Além disso, uma outra prática que eu uso, e assim, não abro mão, eu vi muita diferença na minha digestão, no meu sono, é jantar cedo. E eu janto bem cedo mesmo, tipo 6h30 eu já tô jantada. Jantar de idoso, né? Exatamente. Exatamente. Então, é um pouco disso que tem no meu dia a dia. Eu priorizo muito as raízes também. Então, proteína em todas as refeições, pelo menos 3 frutas por dia, né? Então, a gente resgatar um pouco desse básico do natural e ter mais desses compostos que são super simples da gente incluir, como, por exemplo, os chás no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, enfim. Você falou um pouquinho agora sobre a dieta do Mediterrâneo, que é a que você mais usa no dia a dia, mas além dela, quais os outros tipos de dieta mais conhecidos que a gente tem e quais as diferenças? Bom, a gente sabe muito sobre dieta low carb, né? Acho que é uma das dietas mais difundidas hoje em dia, que a gente escuta bastante falar. Que é uma dieta com restrição de carboidratos e que, na verdade, se a gente for pensar no dia a dia, quem busca emagrecer, quem busca ser mais saudável, muitas vezes, e não tem um objetivo, por exemplo, de ganho de massa muscular, a gente pode utilizar a dieta low carb, porque muitas vezes, na hora que a gente pensa assim, eu vou restringir carboidratos, mas, na verdade, você só vai diminuir o consumo, você não precisa deixar de consumir, por exemplo, batata, arroz, banana. Você pode consumir isso numa dieta low carb, mas você precisa considerar que a quantidade importa e a carga glicêmica das refeições também. Então, eu posso comer banana, mas talvez eu não possa comer numa mesma refeição banana, pão, aveia e doce de leite, por exemplo, né? Senão vai ficar muito carboidrato, muito açúcar. Mas não tem nenhum problema se a gente equilibrar no conjunto da refeição esses carboidratos, porque ainda assim a gente vai manter uma carga glicêmica baixa. E assim a gente pode seguir numa low carb. Então, a gente consegue fazer low carbs e low carbs, né? Desde uma low carb mais restritiva até uma low carb um pouco mais aberta, justamente que a pessoa pode consumir, por exemplo, aquilo que está mais no dia a dia dela, mas ainda assim emagrecer, diminuindo essa quantidade.
A gente tem também a dieta cetogênica, que é uma dieta que também, nesses últimos anos, ficou mais difundida, né? A gente escuta mais falar sobre ela. É uma dieta bem mais restritiva, onde, de fato, a gente tem que controlar, inclusive, o consumo de proteínas. E o maior objetivo é, de fato, a gente gerar a nossa energia através da gordura. Então, geralmente, a gente tem a nossa energia produzida através dos carboidratos e, no caso da dieta cetogênica, a gente produz essa energia através das gorduras. Então, a gente precisa de um controle muito rígido de carboidratos, proteínas, mas também é possível fazer uma dieta cetogênica de uma forma muito mais saudável, né? Onde eu coloco gorduras como, por exemplo, azeite de oliva, abacate, e eu posso colocar também uma salada, folhas, né? Que tem muito baixo carboidrato, mas, claro, não é uma dieta que eu recomendaria para a maioria das pessoas fazerem por muito tempo, porque, né, acaba tendo ali uma carência de, muitas vezes, fibras, nutrientes, etc. As pessoas ficam com muito medo, principalmente da dieta low carb, porque tem essa confusão, né? Não vou reduzir carboidrato, vão cortar, vão tirar todo o carboidrato. Então, isso às vezes impede da pessoa ir no nutricionista por medo de ficar sem arroz, assim, sabe? E é uma ideia errada. Outro medo que as pessoas têm é o consumo de carboidratos à noite. Existe a possibilidade da pessoa engordar mais, de fazer mais efeito eu consumir eles na parte noturna? Bom, a gente tem que pensar que a fisiologia é fisiologia, então não tem discussão com a fisiologia. Depende do quanto de calorias você vai ingerir num dia, qual que é a tua taxa metabólica basal, então você engordar ou não vai ser um excedente de calorias, né? Muito menos relacionado com carboidrato à noite. Então, a gente vê que as pessoas têm esse medo do carboidrato, mas, claro, muito provavelmente isso veio à tona porque as pessoas exageram no carboidrato, e principalmente à noite. Então, chega em casa cansado, daí eu vou lá, faço um pão, não como nenhuma proteína, nenhum vegetal, nenhuma fruta, né? Ou vou lá, faço uma massa, que é muito mais rápido de eu preparar. E, claro, isso vai engordar provavelmente se o resto também da tua alimentação estiver inadequado. Mas somente o fato de você consumir carboidratos no período da noite não vai fazer com que ninguém engorde isoladamente, né? Não tem nenhum problema, inclusive, nos planos alimentares que eu faço, eu sempre coloco carboidrato à noite, porque muita gente, inclusive, treina de manhã. E esse carboidrato da noite, ele vai servir como reserva de glicogênio muscular e energia para poder treinar e ter um bom desempenho no dia seguinte. Então, muitas vezes a gente pega esses mitos ali que a gente escuta, mas eles soltos dizem pouca coisa. Então, é muito importante a gente sempre considerar o contexto geral dessa alimentação. Eu estou consumindo carboidrato da noite, mas que horário? Porque se eu for falar 2 horas da manhã, vai ter um impacto, óbvio. A gente tem nosso ciclo circadiano, a gente tem genes envolvidos no ciclo circadiano. A minha digestão já não vai ser tão boa, pode influenciar no meu sono, né? Então, mas eu estou comendo ali 7h30 da noite, junto com uma proteína, com salada. Claro que isso não vai ter problema, né? Então, a gente precisa sempre pensar qual que é o contexto que eu estou analisando e que, de fato, eu estou afirmando alguma coisa nesse sentido, sobre engordar, sobre emagrecer. Porque não é um alimento ou um macronutriente, no caso carboidrato, que vai engordar ninguém isoladamente. A gente escuta muito também as pessoas falando de eu não gosto de ir na nutricionista porque eu vou ter que pesar alimento, vou ter que fazer marmita, vou ter que ficar contando gramas. Queria saber, é sempre assim? Existe essa pesagem? Tem alguma dieta que eu posso ir mais no olho, sem ser muito regrado? Bom, a pesagem de alimentos, ela de fato entra em vários planejamentos alimentares, mas tudo depende também da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de quanto que é uma medida caseira. Então, se eu for falar para você, Jéssica, coma 1 colher de sopa de arroz. Aí você pode pegar uma colher de sopa super cheia, super rasa, e isso pode alterar, às vezes, gramaturas ali que, de fato, pode influenciar nas tuas calorias. Mas, assim, pensando em alimentos mais calóricos, como, por exemplo, pasta de amendoim, isso vai impactar no resultado final. Porque, às vezes, a gente está fazendo um plano de controle calórico que 100 calorias pode influenciar no teu resultado final, né? E, às vezes, isso vai ser a diferença da colher. Às vezes, vai ser da 10 gramas ali que você extrapola um pouquinho no almoço, no jantar, no café da tarde. Então, isso, muitas vezes, entra como uma estratégia, sim. Eu geralmente instruo meus pacientes se eles tiverem essa disponibilidade. E se isso não for, por exemplo, um gatilho de distúrbio, de comportamento alimentar, etc.,
pesarem no início para ter uma ideia de quanto que é mais ou menos, né? E claro, se a gente for evoluindo, dá para ir relaxando mais nesse sentido, lembrando sempre do visual. Tem gente que ama pesar, que pesa sempre e, claro, né, isso traz um pouco mais de controle, e tem gente que não funciona pesando. Inclusive, entende que isso pode, às vezes, trazer uma limitação. Por isso que eu digo que depende muito, né? A pessoa que tá com uma obesidade, um sobrepeso, e a gente faz uma mudança significativa da dieta, provavelmente ela já vai emagrecer, mesmo sem precisar pesar esses alimentos, né? Porque a gente vai mudar bastante coisa ali daquele contexto, a percepção de quantidade, vai comer mais vegetais, isso vai dar mais saciedade. Então, tudo vai trazer ali, vai depender bastante. Eu gosto da ideia de pesar, principalmente para quem nunca fez dieta, justamente para ter ideia, uma colher de sopa é isso, tanto de banana é isso, até para você ter ali uma noção, né, de quanto você está consumindo. Acho que pesando 1, 2 semanas, um mês que seja no começo, já serve para um restante, né? Para ter exatamente essa noção do quanto eu posso consumir. Porque nem sempre a gente vai ter uma balança, né? Às vezes a gente vai almoçar fora, num buffet, e é bom já saber a quantidade que pode pegar, né? Exatamente. E tem essa ideia muito errada também de, vou começar uma dieta e vou ter que restringir muito a alimentação, vão tirar tudo de mim. E a gente... Em alguns casos, até no começo, sim, né? Restringe um pouco. Mas a maioria das pessoas dá para dar uma afrouxada, assim. O quanto seria ideal de ter refeições livres numa dieta, assim, visando emagrecimento? Esse termo ele é bem complexo, né? Refeição livre, porque dá a impressão, muitas vezes, que a pessoa pode comer o que ela quiser, na quantidade que ela quiser. E quando a gente está trabalhando numa reeducação alimentar, por exemplo, uma pessoa que nunca foi no nutricionista, né? Ou uma pessoa que realmente está com sobrepeso, obesidade, a gente tem que cuidar com todas as refeições. E não é um cuidado no sentido de neura, é um cuidado no sentido de atenção, consciência. O que eu estou consumindo aqui, o que está saindo muito fora. Então, tudo isso acaba influenciando. Pensando, né, dito isso, o que eu gosto de pensar? A tua dieta só vai ser possível de você seguir se ela for adequada para o teu contexto e para o teu gosto. Não adianta nada eu fazer uma dieta que, para mim, é perfeita, mas na tua rotina não faz nenhum sentido, ou fica muito difícil para você, ou tem vários alimentos que você não gosta. Você não vai conseguir seguir ela nem final de semana, nem por mais de um mês, e isso acaba atrapalhando na adesão. Então, é muito importante montar a dieta na hora com o paciente ali, para você entender o que ele já faz no dia a dia e você conseguir adaptar. Na própria consulta, eu sugiro, eu falo, dá para fazer isso? O que você acha? Dá, isso é muito difícil. E aí, o paciente ele nunca sai completamente com uma dieta ali que nunca viu na vida ou que não conseguiria comer nada. Ele vai só ter algumas adaptações, vai ter que passar ali, claro, por um desconforto, que é normal, mas ele não deixa de comer coisas que também ele gosta. E isso ajuda para que ele não precise ficar buscando toda hora refeições livres. Mas, dentro de um contexto, assim, a gente sempre vai ter eventos, casamento, aniversário. Então, como que eu faço nesses momentos para não botar tudo a perder ou para, enfim, né, não perder esse resultado da dieta? Então, uma dica que eu sempre dou é conter danos. Por exemplo, uma taça de vinho é diferente de beber uma garrafa de vinho. Um pedaço de uma sobremesa depois de uma refeição que você comeu salada, etc., é diferente de você comer uma sobremesa no meio da tarde sozinha, acompanhado de outro alimento calórico. Então, é importante que a gente aproveite o momento da exceção, digamos assim, né? Entre aspas. Então, a gente aproveita esse momento, aprecia, eu valorizo aquilo que eu estou consumindo, mas sem pensar que o resto da minha dieta é ruim ou não me traz prazer. A gente tem que ressignificar o que significa se alimentar, o que me traz, né, também prazer no dia a dia, na rotina, para não ficar sempre buscando o refúgio da dieta. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? Eu fico pensando o tempo inteiro na pizza, no hambúrguer, ou em coisas que eu vou fazer. E eu sempre sugiro para meus pacientes, por que não fazer um hambúrguer em casa? Né? Por que não comprar ali uma carne, preparar em casa? Você vai ter menos calorias, você vai mais se envolver saudável, com a refeição, né? Você vai ver você preparando, você pode escolher o que você vai colocar ali, vai ser mais saudável, menos calórico. Então, tudo isso também impacta nessas refeições que a gente chama de exceção. Apreciar mais, né? Cada refeição diferente que a gente tá fazendo e não só comer por ir na onda. Isso, né? Exatamente. E a questão do doce. Principalmente mulher, quando tá na TPM, tem muita vontade de doce. Quais as alternativas que a gente poderia usar para substituir um doce?
Tá certo, uma vez ou outra a gente acaba comendo, mas para não ficar repetitivo, principalmente em momentos de muito desejo, o que a gente poderia lançar a mão para fazer essa substituição? Bom, eu gosto de pensar como doce que tem algumas alternativas. A primeira delas é, eu tô com um doce específico, muito grande, melhor comer. Porque normalmente, quando a gente tá com um desejo muito grande, a gente acaba comendo 30 outras coisas que não tem nada a ver pra matar essa vontade. E não substitui. Não mata a vontade e vai lá e come ainda o doce, né? Então, tá com muita vontade de alguma coisa? Eventual, beleza, vai lá, come, passou, segue a vida, né? Agora, se é uma vontade todos os dias, o ideal é que a gente tente modular esse comportamento e o paladar. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar sempre é opções mais saudáveis de doce, enfim. Então, dá pra... Geralmente, né, mulher, assim, principalmente, tem mais vontade de comer doce à tarde. Então, a gente sempre dá uma adaptada no plano pro período da tarde ter um docinho. Então, faz uma panqueca de banana, faz algum doce com whey, com frutas. Então, isso acaba trazendo ali um pouco, matando um pouco dessa vontade. Existem opções de doces mais saudáveis, que são mais ricos em compostos antioxidantes, como, por exemplo, o chocolate amargo. A gente pode combinar com uma tâmara. Enfim, dá pra gente escolher algumas opções também que vão modular tanto neurotransmissores, para ajudar nessa vontade de doce, quanto trabalhar o paladar, por ser um pouco mais amargo. E também é saudável, né? Então, assim, a gente vê mais benefícios, inclusive, que dá pra super incluir na rotina. E aí, claro, você pode adaptar receitas que você gosta, se for do teu paladar. Então, né, até trazendo um pouco aqui do lado pessoal, eu amo doce. Então, as minhas refeições, café da manhã, lanche da tarde, eu sempre prefiro opções doces, justamente para matar um pouco dessa vontade. Então, eu faço mingau, panqueca de banana, misturo whey com frutas. Então, isso já traz um pouco de matar essa vontade. Então, acho que a gente também usar estratégias na nossa dieta para tornar ela mais efetiva com o nosso gosto, com o nosso paladar, funciona muito bem. E muito se fala, não vou fazer dieta porque é caro fazer dieta, os alimentos são muito caros, mas dá pra gente ter uma alimentação saudável, uma reeducação com alimentos mais básicos do dia a dia, arroz, feijão, ovo, né? As pessoas, elas têm uma ilusão de que eu preciso ir no nutricionista, eu vou gastar muito dinheiro com suplementação, aí eu vou gastar muito dinheiro comprando essas firulinhas, assim, que a gente gosta de comprar, às vezes, nos empórios naturais, que não tem nenhum problema. É muito legal você poder variar a tua dieta. Mas, antes de tudo, você precisa ser boa no básico, né? Você precisa ser boa na comida de verdade, que é o que a gente acaba fugindo, né? Hoje em dia, a gente come muito industrializado, a gente busca muita coisa que tem farinha, que tem açúcar, que é mais palatável, mais gordura. Então, quando a gente olha assim, o que compõe um plano alimentar saudável? Comida. Essa é a base. E comida é comida que você faz ali na feira e no açougue. Então, eu gosto até de pensar assim, quanto você conseguiria comprar da tua dieta hoje no açougue numa feira? Porque se você falar assim, nossa, ia faltar muita coisa da minha casa, é porque a base tá errada. Porque a gente tem que ter muito mais raízes, frutas, vegetais, carnes, peixes, ovos, etc. E aí, muita água, claro. E aí, claro, o resto, por exemplo, a granola, pasta de amendoim, isso não é obrigatório e muito menos obrigatório, porque muitas vezes a gente nem coloca, que são alimentos muito palatáveis, que têm alto teor de açúcar, gordura, muitas vezes, e que nem sempre fazem sentido ali, Mais né? um plus, né? Exatamente, exatamente. E a questão do jejum intermitente? Ele funciona? É para todo mundo? Quantas horas eu tenho que fazer? Bom, o jejum é outra estratégia aí que a gente escuta bastante, que é uma estratégia muito interessante, tem vários benefícios. A gente tem aí vários estudos nesses últimos anos que saíram com benefícios do jejum. Agora a gente tem que pensar, o jejum, ele tem benefícios no emagrecimento? Sim, e muitas pessoas sim. Mas ele não é superior ao déficit calórico, por exemplo, em benefícios. Então, eu fico muito bem sem comer um período, isso funciona, eu diminuo a fome. Então, é uma ótima estratégia para você utilizar às vezes. Eu sempre gosto de pensar em ciclo de estratégias. Então, faz jejum num dia, toma café no outro faz jejum de novo. Enfim, determina ali momentos que fica mais fácil para você fazer jejum, que não vai atrapalhar o teu desempenho no treino, por exemplo. Mas o jejum, ele é limitado a não comer uma refeição. Então, não adianta nada eu não comer no café da manhã e no almoço eu compensar, sentir muita fome ou passar mal. Então, não é para todo mundo que ele é recomendado, mas ele pode ser uma estratégia que auxilia no emagrecimento, pode, assim, indicar também melhora na resistência à insulina, no diabetes, obesidade, perda de peso, enfim.
Mas tem essas limitações. E a partir de quantas horas, né, que a gente pode pensar em fazer? Se eu tô pensando no emagrecimento, o ideal seria que eu fizesse de pelo menos 16, para justamente eu ter essa restrição calórica maior e do resto do dia eu conseguir seguir normalmente, né? E pensando em flexibilidade metabólica, em expressão de proteínas anti-inflamatórias e tudo mais, o que também a gente vê mais benefícios no jejum a partir de 16 horas. Então, a gente já deveria fazer um jejum noturno de 12 horas, que pelo ciclo circadiano também já traria muitos benefícios, saúde digestiva, enfim, melhora do sono. E a gente pode pensar também em um jejum ali de 16 horas, uma vez na semana, para trazer esses outros benefícios ou até mesmo auxiliar no emagrecimento. Tem muitos produtos que se intitulam fit, mas a gente sabe que no fundo acaba sendo uma enganação, né? Como que eu faço para fazer uma leitura adequada do rótulo do alimento? O que eu tenho que olhar? O que eu procuro? Bom, essa questão do produto fit é bem complicada, né? Porque a gente tende a imaginar que não tem açúcar, então é saudável. Ou, por exemplo, não tem gordura, é light, é diet. Então, a gente não pode cair nessa cilada, eu sempre falo. É importante a gente ler o rótulo, os ingredientes. Se eu não sei quais são aqueles ingredientes, eu já acenderia o alerta, porque tem muitos aditivos da indústria mesmo que tem nomes muito complexos que a gente não vai saber mesmo ali. Um leigo lendo não sabe o que significa, né? Por exemplo, edulcorante acetulfame. Você fica assim, o que é isso, né? Da onde vem? Então, nesses casos, é melhor ficar atento e evitar, né? Claro que a gente tem produtos que têm uma pegada fit e que são saudáveis, mas muitos deles, geralmente, são zero açúcar, mas ricos em gordura, né? Então, ricos em adoçante. E a gente sabe que adoçante também tem implicação ali na nossa saúde de alguma forma. Claro que a gente tem que pesar, né? Prós e contras de todos os produtos. É difícil generalizar, mas é importante que a gente sempre olhe o rótulo. E o que eu tenho que ver ali no rótulo? Bom, hoje a gente tem essa mudança de rótulos que determina que todo alimento que é alto em açúcar adicionado ou gordura deve aparecer, ou sódio, deve aparecer ali já na cara para você realmente olhar e falar, meu Deus, tem açúcar adicionado, é rico em gordura. Então já fica um alerta para que, se você está tentando controlar calorias ou até mesmo emagrecer, é importante ficar de olho nessas informações. Aí, no rótulo dos ingredientes, sempre o que aparece por primeiro é o que mais tem de ingrediente. Então, vou dar um exemplo. Pasta de amendoim. Aí, o primeiro ingrediente, vou dar amido. Pasta de amendoim que tem amido como mais ingrediente que amendoim, não faz tanto sentido, né? Agora, se eu vou lá, uma pasta de amendoim. Primeiro ingrediente, amendoim torrado. E só isso de ingrediente? Tá ótimo. É um amendoim torrado que foi ali moído e aí essa é a composição dele. Então, quanto menos ingredientes, melhor. E o melhor produto é aquele que é o ingrediente. Então, se eu tô comprando uma pasta de amendoim, ela tem que ser o amendoim ali nos ingredientes, não outras coisas. Eu mesmo já deixei de comprar muitos produtos por causa dessa alteração de ter na frente alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Dá uma assustada mesmo. Mas é bom para conscientizar, porque daí você vai procurar alguma outra coisa mais saudável. Sim, as pessoas não têm, acho que, muito essa noção de que é alto em açúcar determinados alimentos, né? E daí, quando tem a informação ali, você fica, nossa, realmente, tem que prestar atenção. Agora, umas perguntinhas mais específicas, assim. Existe diferença entre o arroz integral e o arroz branco? É tão significativa assim? Pensando na prática, a gente sempre come arroz com alguma coisa, geralmente, né? Então, como com feijão, com vegetais, com carne. Então, nesse cenário, e que geralmente também, se for num contexto saudável, você não vai comer um monte de arroz, não vai fazer diferença, né? O arroz integral, ele vai ter um pouquinho mais de fibras, tem alguns outros nutrientes que ele vai ter um pouquinho mais quantidade, mas, claro, você teria que comer uma quantidade muito grande e só faria um efeito metabólico se você comesse só ele. Mas se você comer vegetais, outros alimentos juntos, provavelmente não vai ter grandes impactos ou muita diferença. Então, dá para escolher o arroz branco sem problema nenhum. Eu, particularmente, amo tomar água com gás, assim. E eu percebo que é um refúgio para quem está acostumado a tomar muito refrigerante. Acho que pelo gás ali é mais fácil fazer essa troca. A água com gás hidrata tanto quanto a água normal. E tem essa questão de dar mais celulite ou isso é um mito?
A água com gás realmente é uma saída excelente para essa vontade de tomar uma coisa diferente, né? Para justamente, ao invés de estou substituindo o refrigerante, o que eu posso fazer? Tomar uma água com gás e limão, tomar uma água com gás e colocar um sachê de chá dentro para justamente ficar com um gostinho mais cítrico, super funciona. Então, hidrata tanto quanto uma água normal. O único cuidado que a gente tem que ter é que não deve ser a tua única fonte de hidratação do dia, né? Tem gente que só toma água com gás, aí também não, mas claro que não tem nenhum problema consumir. E o ponto de dar celulite, né? Eu sempre falo que, assim, celulite, ela não nasce do nada. Ela tem ali compostos como inflamação, aumento de gordura, tem a ver com o estilo de vida, pode ter fatores ali genéticos envolvidos. Então, claro que não é água com gás que vai gerar celulite ou vai gerar alguma coisa. Então, pode tomar água com gás tranquilamente. Não tem nenhum problema. Sossegado. E muito se fala de frutas na dieta, que é bom. Eu posso comer a quantidade que eu quiser? Tem essa questão de fruta, vai engordar em algum momento? Como que funciona? Quantas frutas por dia? Bom, frutas também já entrou nesse mito aí de que fruta engorda, né? Então, fruta não engorda. Nenhum alimento isoladamente engorda. A gente tem que pensar e entrar na nossa cabeça que não existe um alimento específico que vai te engordar, que vai te inflamar, que vai causar alguma coisa. É sempre o contexto, da onde você está, o que você está consumindo junto, como que é a tua alimentação, o teu estilo de vida. Dito isso, fruta não engorda e pode ser incluída na alimentação, inclusive deve ser incluída na alimentação. Nós temos frutas e frutas. Temos frutas com mais teor de antioxidantes, temos frutas mais calóricas, temos frutas de maior índice glicêmico, frutas com menos carboidrato. Então, tudo vai depender da estratégia que você estiver utilizando na sua alimentação naquele momento. Então, por exemplo, frutas com menor carboidrato. A gente poderia citar morango, a gente poderia citar o abacate, que é mais gorduroso, por exemplo, né? A gente poderia citar amora, mirtilo, enfim, as frutas vermelhas, elas têm essa característica, kiwi. Aí a gente pode pensar numa fruta com mais carboidrato, a famosa banana, né? Mas assim, isso quer dizer que eu não posso usar banana? Claro que pode consumir. Mas aí a gente pensa, ela tem um teor maior de carboidratos, eu vou consumir como essa banana, com o que junto, né? Então eu gosto sempre de pensar, você vai fazer um lanche no meio da tarde, não come a fruta sozinha. Coloca ali um iogurte, coloca um mix de nuts, amêndoas, por exemplo, né? Então, isso já vai dar uma ajuda nesse índice glicêmico e na saciedade. Porque muitas vezes a gente come uma banana ali no meio da manhã, à tarde, para matar fome, né? Não vai matar fome, geralmente, e uma fruta. Então, se você associar com uma fonte de gordura saudável ou com uma proteína também, vai muito bem. Comer saudável, no fundo, é fácil, né? A gente só precisa de um ajuste particular, né, com um profissional, para ver a quantidade, para ver o melhor período do dia. E assim a gente consegue ajustar no dia a dia, né? Fazer uma boa reeducação alimentar. Com certeza. Pensando nisso, assim, eu sempre gosto de falar que a alimentação saudável, ela é alimentação... ela depende muito da individualidade. Então, o que é saudável para mim, muitas vezes pode não ser para outras pessoas, né? Então, tem pessoas que sentem mais sintomas com determinadas alimentações, tem pessoas que sentem mais inchaço com determinados alimentos. Então, a gente sempre tem que considerar o que funciona para você, o que na tua individualidade faz sentido, né? Não existe uma regra, a gente ditar só essa estratégia, só jejum, só low carb. Não. O que vai funcionar para você? Você tem que descobrir, testar, né? Entender que a tua individualidade importa mais nesse momento. E mudar a cabeça, né? Porque eu acho que a palavra dieta vem uma questão de um período determinado. E uma reeducação alimentar é para a vida, né? Exatamente. Quando a gente pensa em dieta, né? A gente tem que considerar que a gente vai fazer a dieta, vai emagrecer provavelmente, e a gente precisa manter aquilo, se a gente quiser manter aquele novo peso que a gente conquistou com a dieta. Então, não adianta nada eu fazer uma dieta super restritiva, além das minhas, né, limitações, porque provavelmente eu vou retornar ao peso original. Exatamente. Então, quanto mais adaptada para o que você gosta, quanto mais você trabalhar seu paladar, quanto mais você tentar mesmo voltar ao básico, incluir isso no dia a dia, mais fácil vai ser de você conseguir ter uma vida mais saudável no longo prazo. E agora a gente vai para o nosso quadro, Não Deixe para Depois. Oxana, que hábito saudável você pratica no dia a dia, fora essas questões alimentares que você falou, que poderia dar de dica para os nossos ouvintes? Não deixe para depois.
Bom, eu vou até sair um pouco aqui do que a gente tava falando, mas uma das coisas que a gente mais vê que ajudam a desinflamar, até puxando esse gancho que eu falo bastante lá no meu Instagram, é sobre entrar em contato com a natureza. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, a gente já acorda com o celular, a gente vai dormir tarde, dorme pouco, dorme mal, a gente não vê a natureza, a gente não pisa na grama, né? E isso tem efeitos muito positivos, inclusive, para desinflamar, para ter mais concentração, para modular outros neurotransmissores que eventualmente vão influenciar na nossa fome também, né? Quando a gente pensa na fome, vários neurotransmissores, hormônios que estão envolvidos em dizer quanto de fome eu tenho, quanto de saciedade eu tenho, quanto mais ansiedade, cortisol, e todos esses fatores podem influenciar em como eu me sinto também e quanto de sucesso eu tenho na minha dieta. Então é importante que a gente volte um pouco para o básico, entre em contato mais com a natureza, insira proteína em todas as refeições, cumpra a beber água, né, todos os dias, em quantidades suficientes. Então, muitas vezes eu recebo lá no consultório uma pessoa que quer mudar, incluir shot de manhã, shot matinal, mas não bebe água. Então, não adianta, eu não vou colocar shot para você quando você não for bom em beber água, porque o shot não vai fazer nenhuma diferença se você estiver desidratada, né? Nenhuma diferença, entre aspas. Então, a gente precisa entender que quanto mais voltar para o natural, quanto mais a gente trabalhar esse paladar, incluir essas opções que são simples, básicas, mais fácil vai ser também para a gente conseguir o nosso objetivo. Muito legal. Obrigada, Oxana, por estar aqui com a gente, por responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero ter colaborado e contribuído um pouquinho aí para melhorarem os hábitos saudáveis. E obrigada a todos de casa que estão assistindo, estão ouvindo. Se gostou, curta, compartilhe. E até o próximo episódio.